Senhor presidente, senhoras deputadas, senhora deputada no plenário, senhores deputados, eu entendo que hoje o assunto deva continuar sendo CELPA. E em relação ao dia de ontem, evidentemente que todos, à exceção dos autores, deveriam falar de forma resumida, até em respeito aos demais, para que a sessão não se estendesse tanto e aqueles que ficam por último não sejam ouvidos. Foi o que eu fiz ontem. E gostaria de trazer aqui para os senhores, novamente, este tema e detalhar algumas questões que eu não tive oportunidade de fazê-lo ontem e também reafirmar a sugestão que eu tenho para esse assunto, uma sugestão que foi construída baseada em experiências passadas e também na prática vigente hoje no Brasil, que por bem não se consegue nada, se tem que fazer ações mais efetivas e às vezes até violentas, que não é o caso. Queria começar cumprimentando o deputado Celso Sabino e o deputado Tiago Araújo pela oportuna ideia que tiveram de trazer essa questão à pauta e fazerem esta proposição. Para mim foi muito útil, porque eu confesso com toda a humildade, como leigo no assunto, que eu não imaginava que nós pagávamos o que eu pensava a energia mais cara do Brasil e que, com os estudos que eu fiz, com as consultorias que algumas pessoas me prestaram, eu pude entender que não é a do Brasil, é a do mundo. Porque a energia do Brasil é a mais cara do mundo, e se nós pagamos a energia mais cara do Brasil, nós pagamos a energia mais cara do mundo. Isso me assustou. E eu busquei consultar pessoas da CELPA, funcionários de dezenas de anos da CELPA, fiz consultas telefônicas para a ANEEL, me reuni com servidores da Arcon e me foi muito importante essas reuniões porque me trouxeram subsídio, informações que me levaram a concluir que nós temos que ter uma ação política vigorosa e eficaz se a gente quiser reverter essa questão. Em primeiro lugar, eu queria dizer que isso se trata de uma grande injustiça, não só pelo Estado do Pará ser um produtor de energia, e a energia, o sistema energético do Brasil é integrado, então não adianta o Pará produzir, porque ele não produz para ele produz para a nação, assim como as outras hidroelétricas produzem para a nação, e essa energia é leiloada pelas empresas que fazem os serviços nos estados. E eu não consigo entender como uma energia que é única pode ter um preço tão díspare nos diversos estados. Vou repetir, o Pará, e esses dados são antes deste último aumento. Aquela nossa primeira reunião foi a questão dos 20 dias atrás, e eu comecei a fazer essas consultas, e ao longo dessas consultas houve um novo reajuste, um novo realinhamento, e nós deixamos de ser o primeiro e fomos para 9º lugar no Brasil. Então, mas os estudos que eu tenho são anteriores, até porque ninguém pagou a conta dessa nova energia ainda. O que ainda vigora é a passada. O Pará paga 0,47 por quilowatt-hora. São Paulo, 0,23. Então, vejam bem, Pará, 47, São Paulo, 23. É o dobro. Como é que pode uma situação dessa? Isso é absolutamente injusto. É incorreto, é incoerente, não tem lógica. Ainda mais quando se trata de um sistema único de fornecimento de energia. O segundo estado mais caro é Santa Catarina, com 0,44. E o segundo mais barato é Roraima, com 0,24. O terceiro mais caro é o Acre, com 0,42. E o terceiro mais barato é o Amazonas, o estado vizinho, com 0,27, que não produz energia. Aí começam as aberrações, deputado Cássio. O Amazonas,
usa praticamente só energia termoelétrica, que é 4 vezes mais cara do que a hidroelétrica, e paga metade do preço que a gente paga. Como é que pode um absurdo desse? Como é que pode, como é que se justifica para um mesmo país? Quanto isso custa a nível de investimentos que não são feitos, de empresas que fazem opções por outros estados para se implantar, porque o custo da energia e também tributário seja menor que os nossos? É uma coisa assim díspara e absurda, e eu não sei como nós deixamos chegar a esse ponto. Nessas reuniões que eu tive, me disseram, olha, cada reajuste vai havendo um alinhamento até ser mais ou menos um preço uniforme. Aí eu pergunto, e como é que nós chegamos até esse ponto absurdo dessa injustiça terrível aqui com o estado do Pará? Eu acho que nós da classe política demos uma cochilada. Umas questões que são interessantes dizer é que essa lógica da formatação da tarifa é um negócio muito complicado, muito complexo. Cada um que eu conversava dava um dado e o outro dava outro. No final das contas, aquilo é um labirinto, que a gente entra dentro dessa construção dessa tarifa, a gente não consegue sair. E se a gente for sem preparo discutir com a ANEEL ou com a CELPA, é capaz deles convencerem a gente que está barato, porque eles começam a levar uma série de argumentações que a gente fica doido, essa que é a verdade. Então, não sei se eu vou ter tempo para fazer uma demonstração gráfica aqui, mas uma das coisas que me chamou a atenção é o seguinte: um dos desperdícios, que são os chamados gatos, essa perda de energia, ela é embutida na tarifa. Agora, a CELPA caberia fiscalizar e coibir esta perda de energia. Ora, por que ela vai fazer se ela pode embutir aquilo para o consumidor pagar? Por que ela vai fazer se ela pode embutir para o consumidor pagar? Não vai fazer. Depois, deputado Eliel, se o desvio de energia é furto, é roubo, não deveria ser o Estado, através da polícia, que deveria coibir? Então é uma coisa complexa, é uma coisa entrilhada, é uma coisa complicada, que quanto mais a gente estuda, mais confuso a gente fica. O Amazonas, que paga metade da nossa energia, desperdiça 40%. 40% é desvio de energia. E é todo a termoelétrica, praticamente toda a termoelétrica, é considerado um estado fora do sistema, que não é. Tem uma linha de Tucuruí que vai para lá, que eu descobri também. Como é que o Amazonas chegou nisso? Vou lhe dizer, Eduardo Braga. É o homem de confiança da presidente Dilma, hoje ministro das Minas e Energia. É política a questão. É política a questão, deputado Cássio, que preside essa reunião. Outra coisa que eu descobri é que existem muitas energias sendo geradas em diversos locais que não entram no sistema por falta de linhas de transmissão. Cateté, na Bahia, tem uma usina eólica, daqueles ventiladores gigantes que produzem energia através do vento, que produz 300 megawatts. 300 megawatts abastece Ananindeua e Marituba. O governo paga aquilo pela disponibilidade, porque existe uma coisa que chama de disponibilidade. Quem produz a usina disponibiliza para o governo. Se o governo não pegar, azar. O governo paga pela disponibilidade e aquilo está isolado ali, porque não fizeram uma linha de transmissão dali para o centro do sistema para receber aquela energia. E essa eu cito apenas como exemplo. As demais linhas de transmissão, descobri, estão completamente sucateadas. O sistema não foi privatizado e o governo não deu conta de dar manutenção, recuperação, renovar. São cabos antigos que perdem muita energia, uma série de coisas dessa natureza. E tudo quem paga o preço pela incompetência dos governos, de um modo geral, é o povo do estado do Pará, né? E o povo desses outros estados também, que tem essas energias muito caras. Bom, devido a tudo isso, eu me informei a respeito de um cidadão que é a maior autoridade em energia elétrica do país, que dá consultoria para todo mundo. Estou sem o nome dele aqui, mas passei o nome dele ontem, Mário Pereira, alguma coisa. Esse cidadão dá consultoria para a CELPA, dá consultoria para o Ministério das Minas e Energia, dá consultoria para os estados, enfim, para todo mundo. É a maior autoridade. Nós deveríamos, no meu entendimento, chamar esse cidadão aqui, para ele nos explicar como é que é de verdade. Tem que passar 1 ou 2 dias aqui, ele não é barato, ele é caro,
Para a gente ter esse subsídio, e aí depois tem que ser no tutano. Como eu falei ontem, a CELPA tem culpa pelos serviços de má qualidade. As interrupções frequentes de energia elétrica, a gente pode cobrar da CELPA. A forma de aferição pode cobrar da CELPA. As tarifas que não cobra no mês e a leitura pode cobrar da CELPA. O preço da energia, que é o que mais importa, esquece a CELPA. Isso é com a ANEEL. A ANEEL é quem fiscaliza, quem regula, quem é responsável pelo sistema energético brasileiro. Se é a Rede Equatorial, CELPA, que está aí, foi a ANEEL que colocou. Ela que deu a concessão. Se a tarifa chegou a esse ponto, foi a ANEEL que deu essa tarifa. Se o reajuste que foi dado dessa última vez foi o que foi a ANEEL que deu. Então, a tarifa, quem formula, quem estabelece é a ANEEL. A CELPA não tem nada com isso. Numa hipótese absurda, só para a gente ter um raciocínio bem amplo. Se a CELPA quisesse baixar a sua tarifa, que seria um cúmulo, um absurdo, não aconteceria nunca, ela não poderia sem autorização da ANEEL. Então, deputado Cássio, se a gente quer baixar o preço de custo, com quem que a gente vai falar? Com a CELPA? Lógico que não, é com a ANEEL. É com a ANEEL. Então, se a gente for abrir uma CPI aqui, vamos tomar cuidado. Vamos abrir uma CPI para ver serviços e não tarifa. A CELPA vai fazer a sua planilha, vai levar lá a ANEEL, vai discutir e é a ANEEL que vai aceitar ou não. Então, nós temos que pressionar a ANEEL. Agora, no Brasil, nada funciona por bem. Infelizmente. Não adianta a gente fazer um estudo bonito, mostrar que nós somos o estado produtor, que nós estamos pagando 2 vezes mais que São Paulo, e que o dado técnico A, B, C, D está e mandar para lá. Não funciona desse jeito. Se nós não formular de forma determinada, deputados estaduais e federais, acampar lá dentro, fazer fato político para sair na mídia. Aí quando a mídia vier, a gente mostra, olha, porque ninguém sabe disso, eu sou deputado, eu não sabia. Olha, o Pará, que produz energia, paga o dobro de São Paulo, é por isso que a gente está aqui batendo. Nós temos uma causa justa para reivindicar. Pacificamente não sai. Deputado Tião, deputado Chamon, vossas excelências lembram do tempo da fábrica de placas que ficou de disputa entre Marabá e o Maranhão? Eu era deputado aqui e essa Assembleia foi palco de diversos debates acalorados, como o de ontem, como outros, chamando o pessoal da Vale, xingando a Vale, batendo na Vale. Me lembro da deputada Elza Miranda, chegava aqui, berrava, gritava, xingava, e eu dizia, gente, não adianta. Isso nos dá uma falsa sensação que nós estamos fazendo alguma coisa. Pode nos dar um alívio temporário, mas não vai resolver o problema. Naquele tempo eu propunha, era o tempo dos sem terra, que entravam, quebravam, batiam e resolviam. Se nós quisermos resolver o problema, vamos sentar os 41 deputados no trilho da Vale. Os trens não passam, o minério não sai. Aí vai a imprensa para lá, nós vamos mostrar o que a Vale faz com o Pará, os buracos que deixa, a riqueza que vai para fora, o imposto que vai todo para fora. Aí vai a imprensa lá. Quando verem isso, as ações da Vale vão começar a cair. Aí nós vamos ter condição de discutir. Resultado. Nós ficamos aqui fazendo gritaria entre nós, xingando. O Sarney foi lá por trás, lá em cima, aonde resolve, e levou a fábrica de placas para lá. E mais, não veio para cá. Para onde foi? Deixa eu concluir, depois eu passo a parte, só para concluir. Eu sei que não veio para cá a fábrica de placas. A mesma coisa, me dê 2 minutos, mas não é 1, é 2. A mesma coisa acontece agora com essa nossa situação. Se a gente ficar fazendo comissão, estudo, eu acho que é só para pegar os dados, porque se resolve de forma política, com uma ação forte, intensa, dentro da ANEEL. Aí levando senador, levando deputado federal e indo com uma decisão plena de só voltar com o resultado. Fora isto, a gente não vai conseguir resolver esse problema. Eu ainda teria algumas coisas mais, mas não quero me estender muito. Queria pedir desculpa por não ter havido tempo de ceder-os à parte, mas fica aqui a minha sugestão final.
Se nós formos fazer uma CPI, vamos fazer CPI em cima de serviços da CELPA. Tarifa, vamos nos informar direito como funciona, e eu já sugeri o nome de uma pessoa que é uma grande autoridade, e vamos mobilizar a bancada estadual, a bancada federal, e vamos acampar, vamos com passagem comprada de ida, sem volta, para poder resolver isso, porque por bem, não adianta. Nós vamos votar agora uma moção de repúdio para a ANEEL. Eles não vão dar a menor bola, deputado Miro. Eu até acho que a gente deve votar, mas não vão dar a menor bola. Eles vão dar bola quando machucar, né? Os caminhoneiros, para resolver alguma coisa, tiveram que interromper as ruas, né? Quando se quer, se interrompe rua, que eu acho erradíssimo, mas por bem não funciona. Era isso que eu queria dizer. Nós temos que ter uma ação efetiva, forte, determinada politicamente dentro da ANEEL para resolver a questão da injustiça tarifária que é cometida contra o povo do Pará. Muito obrigado pela atenção.